Tem a palavra o Sr. Deputado para apresentar a iniciativa legislativa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, amanhã já vai longa, tentarei ser breve. Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa, viver numa ilha é dispendioso. Viver na Ilha da Madeira é muito dispendioso. Viver na Ilha do Porto Santo é, indubitavelmente, muito mais dispendioso. Ora, o projeto de resolução de Juntos pelo Povo, que recomenda ao Governo Regional a criação de mecanismos que anulem os sobrecustos do transporte marítimo na aquisição de bens e serviços entre a Ilha da Madeira e a Ilha do Porto Santo, procura responder a essa carestia. Esta é uma recomendação que resulta da auscultação não só dos empresários, como dos consumidores, não só das organizações empresariais, como dos investidores e cidadãos em geral, que têm vindo a dar voz a essa necessidade da população na Ilha do Porto Santo. Antes, porém, de iniciar a apresentação do projeto de resolução, permitam-me que vos conte uma história, a história do figo e da Guerra de Cartago. No tempo do Império Romano, na altura em que Roma lutava contra Cartago, pela hegemonia do mar Mediterrâneo, um senador romano, uma espécie de deputado daquela época, levou para o Senado um figo e perguntou aos restantes senadores se sabiam de onde é que ele tinha trazido aquele figo. Alguns julgaram que ele o tinha trazido do mercado ali ao pé do Senado, mas Catão, esse era o nome do senador, respondeu que o figo chegara de Cartago, do outro lado do mar, pelo que, se Cartago conseguia, a muitos quilómetros de distância, colocar fruta fresca em Roma, seguramente conseguiria colocar um exército e destruir a cidade romana, pelo que se impunha antecipar o inimigo e destruir Cartago. E assim foi a Terceira Guerra Púnica. Não vos conto esta história para dizer que vamos ali destruir o Porto Santo. Antes, pelo contrário. O que é necessário é destruir os obstáculos que dificultam a chegada de fruta fresca e outros bens à Ilha Dourada. Impõe-se criar todas as condições para que os serviços e os bens cheguem com qualidade e com preços acessíveis aos empresários e consumidores porto-santenses. Eu não me chamo Catão, não trouxe um figo, nem defendo a destruição da ilha. Antes, a construção de uma sociedade mais justa e equilibrada dentro da região autónoma da Madeira. Não trouxe o figo, mas trago-vos aqui uma fatura. A fatura de um produto e a tabela de preços que são pagas pelas pessoas que transportam bens para o Porto Santo. E a quem, senhores deputados, é que é imputado esse valor? Importa corrigir esta situação. Atenção, o JPP não se quer imiscuir no trabalho, no espírito empresarial do concessionário, mas quer, isso sim, exige, aliás, ao Governo que assuma a sua responsabilidade intrínseca na busca de soluções, de respostas para o sufoco a que são sujeitos empresários e consumidores porto-santenses. Em particular, nesta altura do ano, em que as viagens são reduzidas ao mínimo ou quase inexistentes. É muito comum, e até constante, quase diário, ouvir o Governo Regional queixar-se do ostracismo a que é votado por Lisboa. É uma realidade. O que é também uma realidade e igualmente inaceitável é a Madeira exercer o mesmo ostracismo em relação à economia porto-santense. É, portanto, urgente que esta Casa aprove esta recomendação que garanta o princípio da continuidade territorial dentro da própria região autónoma da Madeira. É importante que o Governo Regional faça esbater a dupla insularidade, retire, entre aspas, a canga económica que sacrifica investidores e consumidores naquilo que é o custo de transporte marítimo de serviços e bens diz respeito. Por último, é importante, é urgente, que sejam criados mecanismos legais que mitiguem, que permitam a um empresário ou consumidor no Porto Santo pagar um preço justo em relação a um empresário de São Vicente, da Calheta, do Funchal, pelo mesmo produto. Obrigado pela vossa atenção, contamos com a vossa colaboração. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva
do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Patrícia Agrela, permita-me que lhe agradeça o tempo que disponibilizou e a atenção que dispensou à nossa proposta. Em relação ao conjunto de soluções que referiu, permita-me que discorde. Não creio que haja apenas duas soluções possíveis para que a questão do sobrecusto do transporte marítimo na aquisição de bens e serviços entre a Ilha da Madeira e o Porto Santo se resume então a essas duas soluções. Existem muitas outras soluções possíveis que já foram testadas em diversas partes do mundo que sofrem da mesma realidade. O que nós pretendemos basicamente aqui com esta proposta do JPP, que não é só um problema sentido pelo JPP, eu julgo que o PS também já referiu por diversas vezes, eu julgo recordar-me que na altura da Expo Porto Santo, ali para a altura de setembro, o vosso líder parlamentar referiu essa mesma questão. Portanto, temos aqui um problema, temos que desafiar o Governo a ir muito mais além das soluções que atualmente existem e, portanto, o Governo que gasta, há bocado falaram em 18 milhões no subsídio de insularidade, mas o Governo que gasta 20 milhões em estudos e consultadorias seguramente encontrará uma pequenina verba para identificar uma solução que possa responder aos problemas de transporte para a Ilha do Porto Santo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Patrícia Agrela, há bocadinho o seu colega de bancada, Miguel Brito, aventou aqui uma possível solução, então, para o problema dos sobrecustos. E foi exatamente essa ideia que a candidatura Acredita Porto Santo, sustentada pelos partidos do PSD e do CDS, apresentaram aos porto-santenses. Na ocasião não se falou em estudos, não se falou em números, não se falou no Estado pagar a conta, não se falou na apresentação do orçamento regional. Eu percebo o incómodo dos senhores do PSD. Mas se ouvirem um bocadinho com atenção... Srs. Deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado Carlos Silva do JPP fazer a sua intervenção. Diz assim o atual Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, eleito pela coligação PSD-CDS. Na auscultação junto das associações comerciais, bem como junto dos comerciantes, sentimos que existe um grande problema com os transportes. A coligação Acredita Porto Santo quer encontrar novas soluções para a ligação marítima entre as duas ilhas, propondo, como medida imediata, sem estudos, sem preocupações orçamentais, a criação de um contentor municipal. Portanto, Sra. Deputada Patrícia Agrela, esta é uma potencial medida, ainda não foi concretizada. Agora, o que me parece que é comum é eu estar aqui a defender que o céu é azul. Todos temos presente que o Porto Santo sofre com esta questão. Penso que todos concordamos. Penso que todos temos que insistir na oposição, nos partidos que sustentam o Governo, que é necessário o próprio Governo desenvolver medidas, atuar de facto para que este problema seja resolvido. É isso que interessa. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Senhor Presidente, muito obrigado pelo desafio e, se me permite, aproveitava a ocasião para lhe colocar uma dúvida. Quando preparava este documento, surgiu uma informação que houve aqui nesta Casa uma comissão eventual a 6 de fevereiro de 2018 que pedia ao Presidente da Assembleia para solicitar à Universidade da Madeira um estudo sobre os custos da continuidade territorial. Esse estudo foi feito, Sr. Presidente? Senhor Deputado, em 2018 não era eu o Presidente da Assembleia, portanto não lhe posso responder a essa questão. Temos que esclarecer. Mas posso averiguar se foi pedido esse estudo. Eu também vagamente recordo que essa questão foi aflorada.
Tem a palavra, Sr. Deputado. Nós estamos aqui numa tentativa de discussão séria, mas eu penso que eu compreendo o vosso incómodo. O que o PSD ainda não compreendeu, é que há aqui um problema que se arrasta há décadas. O PSD, neste momento, está preocupado com o orçamento. É uma preocupação legítima. O que o PSD também precisa se preocupar bastante é com o que motivou esta instabilidade. Quando o avião, no início do ano, aterrou no aeroporto Cristiano Ronaldo, ele veio buscar pessoas da oposição, do PS ou do JPP? Não. Quem criou esta instabilidade? Onde estão as pessoas cuja imunidade esta Casa levantou? Senhores deputados, teremos tempo para aprofundar estas questões, mas o que é verdadeiramente essencial neste momento é que nós tenhamos a capacidade e a coragem de pressionar o Governo Regional a resolver esta questão dos sobrecustos. Parece uma questão menor. Estamos a falar de 5 mil pessoas. O que são 5 mil pessoas dentro de 250 mil pessoas? Mas é uma questão muito importante. Porque, como alguém dizia, os porto-santenses são tão madeirenses como outros quaisquer. Portanto, vamos concentrar-nos neste ponto, neste momento. Senhora Deputada Carla Rosado, na altura do orçamento teremos a oportunidade de discutir também todas as questões que envolvem o orçamento, mas neste momento o que está em causa é um projeto de resolução do JPP, juntamente com o projeto de resolução do Chega, para que o Governo crie medidas concretas, específicas, imediatas, para que se resolva esta questão. Eu compreendo que alguns só conheçam o Porto Santo dos 15 dias que lá passam férias. Eu compreendo também, Sr. Deputado Bruno Melim, que algumas pessoas utilizem o Porto Santo para tirar umas sonecas enquanto a madeira fica a arder. Eu compreendo tudo isso. Eu compreendo que haja pessoas que vão lá fechar a porta enquanto deviam estar a apagar fogos ou a coordenar o apagamento dos fogos. Mas há pessoas que vivem lá 365 dias por ano. Não vão lá 15 dias tirar uma soneca enquanto a madeira arde. Escutou o seu tempo, Sr. Não Deputado. vão lá fechar a casa enquanto a madeira arde. Vamos concentrar-nos no que é importante. Vamos ter uma discussão séria. Vamos ajudar os de Porto Santo a ter uma vida digna. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva, do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em complemento com esta discussão destes diplomas, que tendem a esbater os custos associados ao transporte de bens e que se manifestam no custo de vida do Porto Santense. Julgo que durante anos esta Casa discutia bem o princípio da continuidade territorial e, por isso, é que o artigo 127 do Estatuto define bem que o Estado adota, de acordo com as regras da União Europeia, de acordo com a legislação aplicável, medidas em conformidade com os princípios da solidariedade e da própria continuidade territorial, medidas para baixar o custo efetivo do transporte marítimo e aéreo de passageiros e mercadorias entre as ilhas do arquipélago e o continente. O Estado tem esta responsabilidade, não única e exclusivamente as regiões autónomas. Ou somos portugueses, a Madeira e os Açores servem de ensaio de laboratório dos descobrimentos, mas não vamos continuar a servir de laboratório e de ensaio durante 600 anos, sem direitos adquiridos. A verdade é esta. E, portanto, o Estatuto Político Administrativo define que o Estado adota
compete, tem essa atribuição. Ponto. Em relação ao outro aspecto que motivou esta outra opinião, ou outro facto, pela intervenção da Sra. Deputada Carla Rosado, que bem defendeu a sua ilha do Porto Santo, mas é preciso ter noção dos factos. Estava inscrito no programa de governo do seu partido, em 2015, o seguinte, na página 11, constava lá o seguinte: reforçar as acessibilidades externas do Porto Santo, mantendo-se a ligação marítima durante todo o ano sem interrupções. Sem interrupções. Ou seja, em janeiro haveria a substituição do barco. Eu pergunto, de 2015 até hoje, onde é que está esta palavra e este compromisso? Porque mostra uma vez mais que o Governo Regional, por via do programa de governo, depositou expectativas e confiança na população do Porto Santo, e não só da Madeira, porque nós também usamos a embarcação para nos deslocarmos ao Porto Santo. E pura e simplesmente não cumpri a sua palavra. Não cumpri a sua palavra. E eu estou a transcrever, a citar textualmente aquilo que está na página 11 do programa de governo. E, portanto, e bem, este orçamento também refere dados já relativamente à questão dos custos, mas advirto para o seguinte, se não cumpriram, se este governo, que ainda é o mesmo interveniente, não cumprir em 10 anos aquilo que é uma expectativa e um direito dos porto-santenses, mas também dos madeirenses, que é terem, de facto, a substituição do barco em janeiro, e pergunto se vai cumprir aquilo que está a prometer agora, porque o princípio é o mesmo. Quem não tem palavra e não cumpre, perde toda a confiança. E é isso que está aqui em causa com esta intervenção. E não esqueçamos que, pelo menos, ainda focando a afirmação de há pouco, que este Parlamento, e bem, tem discutido a continuidade territorial. O princípio da continuidade territorial que está subjacente ao Estatuto. Mas não tem discutido aquilo que poderá ser o princípio da continuidade insular. Da continuidade insular. E a continuidade insular, os porto-santenses têm os mesmos direitos de pagar o preço, por exemplo, dos bens essenciais, pagar os bens essenciais ao mesmo preço do madeirense. E eu pergunto, o que é que anda a fazer o regime autonómico durante estes quase 50 anos? Porque é que em 50 anos não se resolveu ao Porto Santo esta situação, este problema? Não foi resolvido. Há outras tentativas de minimizar, mas na prática isto não foi resolvido. O Porto Santense, seja ele o cidadão, o contribuinte individual ou coletivo, o empresário, continua a pagar pelo preço de um bem essencial muito mais do que o madeirense. E isto não pode acontecer. Muitas vezes a crítica que fazemos relativamente da Madeira ao continental deve ser feita do madeirense ao porto-santense, porque o porto-santense não tem culpa, entre aspas, de estar a viver numa ilha que padece dessa duplicidade. Mas eu pergunto, o que é que este Governo Regional, em quase 50 anos, fez para esbater a falta da continuidade insular? O que é que fez? E lá está, voltamos ao raciocínio anterior. Discute-se muitas vezes o princípio da continuidade territorial, esquecendo o princípio da continuidade insular de ora aqui perto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Elvio Sousa, do JPP. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva, do JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Usando as palavras, senhoras e senhores deputados, usando as palavras sábias aqui há dias do Sr. Professor Jorge Carvalho, secretário com a pasta dos Assuntos Parlamentares, tentarei fazer uma súmula do projeto de resolução. Todos concordamos que viver numa ilha tem custos acrescidos, todos concordamos que viver na ilha de Porto Santo tem custos ainda mais acrescidos. Todos os partidos já manifestaram, todos os partidos já ensaiaram respostas. Na intervenção de ontem, a senhora deputada Patrícia Agrela, do Partido Socialista, apresentou duas soluções. O próprio PSD, na campanha que fez para a Câmara Municipal nas eleições de 2021, propôs também uma medida que visava combater esses sobrecustos, o contentor municipal. Portanto, andou pelas ruas do Porto Santo, essa expressão que ontem aqui foi usada, andou pelas ruas do Porto Santo dizendo aos porto-santenses que esses sobrecustos iriam ser assumidos pela Câmara. Ainda não foram. Portanto, é importante que na Assembleia do Funchal se respeite também aquilo que é dito na Assembleia no Porto Santo, da mesma forma que nos queixamos de que a Assembleia da República não respeita a Assembleia aqui na Madeira. Portanto, temos que ser coerentes, temos que ser muito coerentes com aquilo que vendemos às pessoas, temos que passar para as pessoas uma mensagem de confiança e aquilo que defendemos em relação à República, aquilo que defendemos em relação à Ilha do Porto Santo, tem que manter sempre o mesmo fio. Portanto, da direita à esquerda, todos concordam que os porto-santenses enfrentam desafios acrescidos. Comprar um pão, comprar um livro, comprar uma garrafa para engarrafar o vinho do Porto Santo não tem que ser necessariamente um sobrecusto. Portanto, o JPP insta o Governo Regional a criar mecanismos que anulem os sobrecustos dos transportes marítimos. Obrigado. Votação na generalidade do projeto de resolução da autoria do JPP. Estamos a falar das iniciativas legislativas discutidas esta manhã. Agora, votação na generalidade do projeto de resolução da autoria do JPP intitulado recomenda a criação de mecanismos que anulem os sobrecustos do transporte marítimo na aquisição de bens e serviços entre a Ilha da Madeira e a Ilha do Porto Santo. Quem vota contra? O primeiro ponto do JPP. Voto contra do PSD. Quem se abstém? Está por abstenção do Chega. Está aprovado com os votos do JPP, do CDS, do PS, da Iniciativa Liberal e do PAN.